Bom dia, mulheres eleitas da Nova Jerusalém. Eu sou a Tatiane Tokunaga, faço parte da MENGE e hoje eu gostaria de compartilhar um texto para o nosso devocional de hoje. E o texto está em Mateus 14, versículo 22 até o versículo 29, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos abordar e falar de uma fé em comum. Neste caso, antes deste cenário, eles passaram por uma experiência de milagre, né? Onde tiveram ao lado de Jesus. Aqui aconteceu uma maravilha. Houve a multiplicação dos pães e dos peixes, onde houve a alimentação de uma grande multidão. E após esse ocorrido, Jesus pediu para que entrasse no barco e fosse para o outro lado. Fossem à frente para o outro lado. Jesus já estava acostumado com isso, certo? Pedro já estava acostumado com o mar agitado devido às suas habilidades. Pedro já estava acostumado a pegar o barco e de noite atravessar um mar agitado, um mar recebendo ventos, uma tempestade forte. Essa já era uma habilidade que Pedro já possuía. Mas Jesus andar sobre as águas, isso não era comum para eles. Pedro não tinha visto isto ainda. E com todo o conhecimento de Pedro, com as embarcações, mar agitado, ventos fortes, não lhe serviram de nada para salvá-los naquele momento. Mesmo assim, Pedro desceu do barco, mesmo sem ter certeza que em instantes poderia estar morto ou afogado. Mas a sua garantia foi a palavra de Jesus: venha. Fazer o que temos habilidades, talentos, experiências é normal. O sobrenatural, o incomum, o anormal é você fazer o que você nunca fez, sendo obediente e depositando a sua fé total na voz que diz: venha, coragem, não tenha medo. Deus nos convida nesta manhã para viver o sobrenatural. O que é incomum para mim, o que é incomum para você. Ele quer ser sobrenatural em nosso meio. E para isso, a fé precisa nos querer
deixar sair do barco. No início deste ano, eu falei para Deus: Deus, eu quero ter a coragem, eu quero ter a fé e quero ser um Pedro molhado. Mas chegou hoje, o Senhor me fez lembrar: o que você fez de diferente, de sobrenatural, de incomum para ser um Pedro molhado nesta manhã? E eu peguei a refletir nessa passagem. E assim como o Senhor está fazendo eu refletir, eu quero compartilhar com vocês o que estamos fazendo de diferente, de sobrenatural, deixar a fé nos permitir sair do barco nesta manhã. Você teria a coragem de Pedro? Ter tamanha fé de sair do barco e ser um Pedro molhado? Sobre a palavra do Senhor, venha, tenha coragem, não tenha medo, você sairia do barco? Que nesta manhã, assim como o Senhor me fez refletir, que vocês também possam refletir. O que eu posso fazer para me sobressair e viver o sobrenatural que Deus quer que eu viva? Amém? Oremos ao Senhor Jesus. Pai, nesta manhã, Jesus, quero te agradecer, quero bendizer o teu santo nome, por me fazer lembrar, Jesus, dessa passagem, por me confrontar nesta manhã. Querer viver o que Pedro viveu é ter atitudes que Pedro teve, é fazer algo que nenhuma habilidade que eu tenha, que eu execute, possa ser, papai, se sobressair. Porque fazer o que a gente já faz, habilidade, tendo experiências, é normal, mas eu não quero mais viver no normal. Eu quero ter as experiências de Pedro, e para ter as experiências de Pedro, é necessário viver o sobrenatural. Senhor, que a nossa fé seja aumentada nesta manhã, que a nossa fé possa ser multiplicada, assim como o Senhor multiplicou os pães e os peixes no milagre antes desse acontecimento. Que a minha fé possa estar pautada no Senhor e ser obediente, ter a coragem quando ouvir a sua voz. O venha, tenha coragem, não tenha medo, ser o suficiente para eu colocar os meus 2 pés e sair do barco. Que essa mesma coragem alcance as minhas irmãs nessa manhã. Se elas estiverem na dúvida, na incerteza, que nesta manhã elas sejam envolvidas com a coragem, com a ousadia. Em nome de Jesus, que o espírito de ousadia possa encontrar as minhas irmãs nessa manhã. Pelo nome santo do Senhor Jesus, eu oro ao Senhor. Amém. Graças a Deus.